E aí, pessoal, como é que estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem em casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade, tá? Aí vocês vão me perguntar, probabilidade não é um assunto de matemática? É um assunto de matemática. Mas a gente vai falar da probabilidade em genética, tá? Então vocês vão escutar muito essa palavra probabilidade nos nossos cruzamentos de genética. Por isso essa videoaula de hoje, tá? Esse assunto está no nosso livro, na página 617 e 618, tá? Então a gente vai, qualquer coisa, se vocês quiserem, enquanto a gente vai conversando e marcando no livro também, pode ser, tá? Eu coloquei aqui esse assunto, então, por que da probabilidade, né? Vocês lembram que a gente estava falando de Mendel? A gente estava falando das leis de Mendel, da primeira lei de Mendel. E Mendel achou a proporção de 3:1, por exemplo, na cor da semente da ervilha, vocês lembram? 3 sementes amarelas para uma semente verde. Então, os biólogos da época, eles não entenderam essas variações em torno de proporções que Mendel obteve com os cruzamentos de genética. Eles achavam que ocorria uma mistura ou uma combinação desses fatores na hora do cruzamento dos progenitores. Mas Mendel sabia que não, ele discordava dessa ideia, ele sabia não, tinha essa proporção. Vocês lembram que eu falei que Mendel ele não falava de gene, ele não falava de DNA, ele falava de um fator dominante, um fator recessivo. Mas, o que acontece? Ele supôs que todas essas variações de probabilidade que ele foi vendo na medida que ele ia fazendo os cruzamentos, elas eram explicadas através das teorias da probabilidade. Então, são essas teorias que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Então, a teoria da probabilidade realmente, para compreender os resultados obtidos em cruzamentos genéticos, que foi a nossa última aula, né? Nós estávamos fazendo cruzamentos genéticos, é necessário ter conhecimento dos princípios básicos das teorias das probabilidades. Vocês vão ver que esse é um assunto que ele tem bastante lógica. Então, a gente vai usar a nossa lógica para resolver alguns exercícios. Probabilidade, o que é essa palavra, né? Probabilidade. É a chance de determinado evento ocorrer entre 2 ou mais eventos possíveis. Então, a gente pode usar, inclusive, uma fórmula, né? Probabilidade, então, é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis. Em cima, a gente coloca os eventos esperados e embaixo os eventos possíveis. Então, a gente vai utilizar para calcular esses exercícios, esses cruzamentos de genética, nós vamos utilizar frações, tá? Então, vocês têm que lembrar um pouquinho das questões de matemática também. Primeiro exemplo que eu tenho aqui, eu peguei uma moeda, tá? Vocês sabem que a moeda tem duas faces, não tem? Vocês não vão enxergar daí a moeda, mas tem a face cara e a face coroa. Então, o primeiro exemplo que eu trago é sobre a face cara ou coroa. Qual seria a chance de cair a face cara voltada para cima no momento que tu joga uma moeda? Eu não vou jogar uma moeda porque eu não sei jogar moeda. Mas qual é a probabilidade? Nós temos duas chances, duas opções. Nós temos ou vai cair cara ou vai cair a face coroa. Então nós temos uma chance entre duas possibilidades. Era o que a gente estava falando daquela fórmula lá. Então, nesse caso, dizemos que a probabilidade de cair a face cara é de 1/2, uma chance entre duas possibilidades possíveis, ou 50%. A gente só tem duas chances, ou vai cair cara ou vai cair coroa. Então aqui eu coloquei gurizinho, talvez vocês não consigam ler, mas eu vou ler para vocês. Joguei a moeda 30 vezes e saíram 14 coroas e 16 caras. Lancei mais 60 vezes e deu 30 caras e 30 coroas. Agora 100 vezes, 48 caras e 52 coroas. A porcentagem sempre é cerca de 50% para cada lado. A não ser, claro, que a moeda ela pode estar forjada, ela pode estar com um lado mais pesado. Se eu jogar a moeda 100 vezes e a 100 vezes der cara, algo está acontecendo de errado com essa moeda, não é para acontecer. Porque tu tem a chance de 50%, não é? E aqui, então, o garotinho entendi. A tendência é que a diferença entre os resultados diminua conforme o número de experiências aumenta. Quanto mais vezes, né, tu jogar, mais próximo do resultado de 50% tu vai chegar. Entenderam? Segundo exemplo, cartas. Então aqui, digamos que eu tenho um baralho, que ele tenha 52 cartas. Qual é a probabilidade
probabilidade de sortear um as de ouro em um baralho. Então, a probabilidade é de uma chance entre 52 possibilidades, porque temos 52 cartas. Então, cada carta tem a igual chance de ser sorteada, tá? Então, aqui outro exemplo agora com o baralho. Terceiro exemplo, com dados. A probabilidade de se obter a face 6. Quantos lados tem, quantas faces tem um dado? Ele tem 6 faces. Então, a probabilidade de se obter a face 6 ao lançar um dado é de 1 sobre 6. Por quê? Porque são 6 eventos possíveis. O dado tem 6 lados. Entenderam? Bom, a gente diz que tudo isso que a gente falou até agora, a gente chama de eventos aleatórios. O que seriam eventos aleatórios? Do latim alea, que significa sorte. Quando a gente fala tanto de jogos, bingo, dados, cartas, moeda, são todos... Por que a gente chama de jogos de azar? Porque esses jogos tu tem que ter sorte para conseguir vencer. E na realidade não é tão simples assim, né? Em cada um dos casos há um conjunto de eventos possíveis e o evento selecionado tem a mesma chance de ocorrer que qualquer outro evento possível naquele conjunto. Então, eventos aleatórios é porque é na sorte, tu tem a chance de acontecer, tá? Mas e na genética? Eu estava falando de dado, eu estava falando de carta, estava falando de moeda, mas o que tem a ver com a genética, né? A gente sempre escuta aquela palavrinha na genética, qual a probabilidade de eu ter filhos de olhos azuis? Qual a probabilidade de eu ter cabelo crespo? Qual a probabilidade de eu ter um filho do sexo feminino? Então, todas essas questões a gente vai falar muito na genética. Então, para a gente falar um pouquinho desses assuntos, a gente vai ter que ter esse domínio maior do que é a probabilidade, tá? Então, o objetivo da probabilidade em genética qual é? Reconhecer o raciocínio probabilístico aplicado à hereditariedade. A gente vai pegar esse raciocínio probabilístico e fazer um link com a hereditariedade. Na probabilidade, gente, falando na genética, né, dessa probabilidade em genética, como é que a gente traz mais para esses cruzamentos? Por exemplo, qual é a probabilidade de o gameta formado por um indivíduo heterozigoto? A gente já viu o que é heterozigoto, né? Que ele tem o gameta dominante e o gameta recessivo. Qual é a probabilidade dele portar o alelo dominante ou alelo recessivo? Mesma coisa, 50%. Então, ambos têm a mesma chance de ocorrer, tanto o dominante quanto o alelo recessivo. Portanto, a probabilidade é de 1 sobre 2 ou 50% para qualquer um dos casos. Agora a gente vai falar das regrinhas na probabilidade, tá? Então a gente vai falar da regra do E e da regra do OU no próximo vídeo sobre probabilidade que a gente vai falar. Obrigadinho, até daqui a pouquinho. Beijo!